Olá, bom dia! Está começando o Agro Alagoas. O Agro Alagoas é um programa que é destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias e essas tecnologias que estão sendo implementadas para melhorar para você o trabalho, para você, homem do campo, para você, mulher do campo. Então é só você acompanhar aqui com a gente para você ficar por dentro dessas tecnologias que estão sendo implantadas aí, né, e oferecidas para você, tá certo? Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Lembrando que você pode escutar e também assistir o Agro Alagoas, isso mesmo, escutar pela Rádio CBN em 104,5 e assistir o Agro pelo YouTube, @agroalagoas, e também pelo Instagram, @Marcos Vasconcelos, pelo Instagram, tá certo? Então, e no programa de hoje eu vou conversar com o pesquisador da Embrapa, o Antônio Santiago, ele que é especialista, né, principalmente na parte da mandioca e grandes culturas. E está aqui comigo Antônio Santiago. Bom dia, Santiago, tudo bom? Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes, quem nos assiste pelos os outros canais. Mais uma vez aqui conversar com você, com os ouvintes da CBN Agro, e sempre é uma satisfação muito grande para a gente poder comunicar com todos os ouvintes e quem nos assiste os avanços, os problemas da cadeia produtiva da mandioca ou algum outro assunto que no decorrer da nossa conversa, da nossa entrevista, sejam apontados. Certo. Bem, vamos primeiro abordar sobre a Embrapa. Muita gente já ouviu falar em Embrapa, né? Uma empresa de pesquisa no mundo inteiro, com conhecimento de pontos, pesquisadores, sendo referência não só aqui para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E a Embrapa, ela é dividida hoje no Brasil em 44 centros tecnológicos, vamos dizer assim, né? E que esses centros, cada um se torna um especialista, uma especialidade em determinada cultura ou uma grande cultura. Então, no caso, você é ligado à Embrapa Tabuleiros Costeiros, que tem sede em Aracaju, né? E está aqui trabalhando por cá. Por que então você está trabalhando aqui e não em Aracaju ou Santiago? É porque se nós concentrarmos todo o quadro técnico das unidades, de uma unidade específica, vou falar da minha unidade, em Sergipe ou em Aracaju, os outros estados que possuem cadeias produtivas importantes podem ficar desfalcadas, né? Surgiu uma lacuna. Então, nós temos colegas aqui, que é o grosso, nós temos uma unidade de execução de pesquisa. Nós temos nós somos 8 pesquisadores que trabalham com os grandes temas importantes para o nosso estado. Nós temos gente também em Recife, tínhamos até recentemente no Rio Grande do Norte. Então, essa descentralização é muito importante para a gente atingir nossa missão, que é gerar conhecimento, gerar tecnologia para as grandes cadeias ou os grandes negócios na nossa região Tabuleiros Costeiros, que é essa região e Baixada Litorânea, essa região aqui que nós, por exemplo, Teotônio Vilela, Junqueiro, São Miguel dos Campos. Então, são aqueles platôs que nós temos aqui, né? Inclusive, Alagoas está ganhando um centro da Embrapa, que é Alimentos e Territórios, né? Está sendo construído lá na antiga Fábrica da Saúde, né? Todo um laboratório completo. Então, que isso é muito importante para o estado de Alagoas. Então, vindo mais pesquisadores para cá, para trabalhar justamente nessa área de alimentos e territórios. Já tem gente, inclusive, trabalhando aqui com essa cultura, né? A gente já mostrou, inclusive, aqui a Semiramis, né? Com o João Gomes, com a cultura do umbucajá, né? Então beneficiando. Importante para a gente. Precisa mesmo ser agregado valor, ter maiores conhecimentos. Sem dúvida. O estado de Alagoas
eu posso falar porque eu sou da casa, nós fomos penalizados muito tempo porque nós tínhamos só uma unidade de execução de pesquisa. Então era um sonho da gente, de outros, dos representantes do setor produtivo, a exemplo do nosso presidente da Federação da Agricultura, que sempre sonhou, sempre lutou para a gente ter uma unidade. O doutor Álvaro. Doutor Álvaro Almeida, né? Ele sempre foi um defensor da gente conseguir uma unidade autônoma aqui. E nós conseguimos. Para nossa felicidade, foi dito o seguinte: manteríamos o quadro aqui da Tabuleiros Costeiros e teria um quadro novo, uma sede nova, que o governo do estado também vem apoiando, tanto que onde está sendo construído essa nova unidade é uma área que foi doada pelo governo do estado para a Embrapa, né? A bancada federal também apoiou isso daí, injetando recurso, e fomos contemplados ultimamente com um recurso também significativo do PAC, uma gestão da diretoria, comprovando que a diretoria quer fazer dessa nova unidade um marco, porque não o Marcos Vasconcelos, né? Mas um ponto, porque havia uma necessidade de termos uma unidade, porque a Embrapa, dessas 40 e poucas unidades, não há muita superposição. Então, nós temos, só para os nossos ouvintes entenderem, nós temos, por exemplo, a Embrapa, mandioca e fruticultura. Então, a grande maioria dos projetos são realizados ou são de responsabilidade dessa unidade. Nós temos a Embrapa Soja, nós temos Embrapa Caprinos e Ovinos, no Ceará, lá em Sobral. E temos os grandes temas, por exemplo, nós temos a Embrapa Semiárida, em Petrolina, nós temos a Embrapa Antiga, a Embrapa Amazônia Ocidental, que era o Cepatu, que era em Belém. Então, está tudo dividido, gado de leite. Uhum. Agora, uma equipe lá vamos supor, de Cruz das Armas, que trabalha com mandioca, ela não tem pernas também para trabalhar aqui, então precisa dessa interação, tanto dentro da Embrapa, como nós temos, como também as parcerias que nós constituímos aqui, a exemplo da Emater, Secretaria da Agricultura, temos parcerias em alguns trabalhos com as universidades, não só a federal, mas a estadual também, o IFAO. Então, isso aí dá uma permeabilidade, uma capilaridade muito grande nos trabalhos da Embrapa. A diferença também dessa nova unidade, ela não ficará somente restrita ao estado de Alagoas. Ela tem a missão de ver toda a agregação de valores, de alimentos no Brasil inteiro. Um desafio gigantesco, mas como está sendo formada a equipe, como está sendo desenvolvido, nós temos certeza que em breve eles estarão atendendo todo o Brasil nesse aspecto. Com certeza, né? Bem, vamos abordar o tema que você é o especialista, né? Quando se fala aí da cultura, da mandioca, da macaxeira. A gente já conversou isso há um ano atrás, né? Inclusive, você estava me dizendo, olha, estamos organizando seminários, inclusive aí está sendo implantado o Reniva, né? E aí eu te pergunto, como está hoje a situação já nesse período de julho de 2025, né? O Reniva, como é que está a situação do Reniva, como é que está hoje a cultura da mandioca aqui no estado de Alagoas? Está melhor do que ano passado, né? Ou está do mesmo jeito ou está pior? Em termos de preço, nesse momento está um pouquinho pior. Por quê? De uns 5 anos para cá, nós estamos vendo uma valorização da cultura em termos de pagamento por qualidade. Uhum. Eu costumo brincar que a mandioca é a prima pobre da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não interessa somente a produção. O peso, mais a sacarose. A sacarose. Uhum. A mandioca, da mesma forma, não interessa somente o peso. E sim o teor de amido, que é a fécula. A cana é a sacarose e a mandioca é o amido. É o amido. Uhum. Então, nós temos uma grande indústria hoje aqui no estado, processadora para fazer fécula, faz também farinha, faz também goma, a nossa massa tapioca, mas o forte dela
é para amido. E ela paga por qualidade. Então, em termos proporcionais, essa época que começa a chuva, o teor de amido diminui um pouquinho. Então, hoje o preço deve estar na faixa de 500 a 550 a tonelada da mandioca. Com certeza, em setembro, quando vou usar uma linguagem mais comum, quando a terra secar, enxugar, esse teor de amido também vai crescer, vai aumentar proporcionalmente. Então, ele vai passar de 25%, 26% para 28% até 32%. E essas indústrias, cada vez mais, estão pagando por qualidade. Quem usa para farinha, ele indiretamente ele também faz essa relação. Ele fala, não, agora a mandioca está muito aguada, ela tem muita água. Só de pegar, quem é experiente, corta um pedaço da raiz e ele nota. Em setembro, ela fica mais enxuta, aí eles pagam um preço também maior. Tá? Então, nesse aspecto aí. Um outro aspecto, nós estamos vendo que a área plantada está diminuindo. Se a gente vê uma série histórica, Mauro, a gente vê que quando o setor canavieiro está em crise, a área plantada, cultivada com a cultura da mandioca aumenta. E quando o preço da cana-de-açúcar está melhor, há uma retração na área plantada de mandioca. Mas nós temos ainda uma quantidade, para nossas condições, em torno de 37, 38 mil hectares cultivada com mandioca. E isso aí contribui para que a cultura da mandioca ainda seja a segunda cultura em termos de valor de produção no nosso estado. A primeira seria a cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar, com 2,3 milhões, a nossa cultura com 450, 448 mil. Mas uma diferença muito grande. Muito grande. E é a segunda. Aí depois vem algumas frutíferas, milho. Entre as 10 primeiras, nós somos a segunda. E tem uma vantagem também a cultura da mandioca. Não é só de grandes produtores. A agricultura familiar também representa muito, ela produz muito. Principalmente a mandioca de mesa, que nós chamamos a nossa macaxeira. Tá? E quanto mais molinha, melhor. Melhor para o bolso, porque demora menos no gás, o gás é caro, né? E a palatabilidade é bem melhor. Você falou em amido, ela molinha é sinal que ela está com menos amido, fica mais gostosa? Não, mais amido. Quanto mais... Tanto a macaxeira como a farinha é uma farinha mais saborosa, que ela tem maior teor de amido. Aí eu te pergunto, né, quando se fala, qual o período ideal para se plantar? Já que é comum a gente ver toda hora, todo instante, caminhões e mais caminhões carregados ali pela região agreste, né, indo para Pernambuco, ou indo para outro estado, ou indo para outro município, mas a gente só vê caminhão e mais caminhão passando carregado de macaxeira, de mandioca, isso independente do mês. Né? Qual o período ideal de se plantar e de se colher a mandioca? Que se colhe mais então, vamos dizer assim? O plantio ideal para plantar é o início das chuvas. Tá? Junho, julho? Maio. Um pouquinho. Maio. Abril, maio. Esse ano nós tivemos uma diferença porque nós não tivemos chuva em abril. Né? Maio. Agora, você me falou isso aí, se me permitir, eu gostaria de falar de um aplicativo que a Embrapa vem desenvolvendo, que é o plantio certo. Porque a Embrapa hoje, a questão de 6 anos, voltou a ser responsável pela elaboração dessas janelas de plantio. Quais as melhores épocas. Isso nós temos aqui para mais, não somente aqui no estado de Alagoas, mas nós temos para mais de 40 produtos. Então, se o agricultor quiser, é só procurar no Google. Zoneamento agrícola de risco climático. Zoneamento agrícola de risco climático. É o ZARC. Então, você, agricultor familiar, é de graça? É de graça. Baixa no aplicativo, no seu celular, no computador? Pode ser no celular, pode ser no celular. E ele vai, primeiramente, qual o estado que ele quer. Então, vamos aqui para Alagoas.
qual o município que ele deseja. E depois ele bota qual a cultura. Então, se colocar mandioca, ele vai ver. E lá tem 3 variáveis para ele observar. Uma, o tipo de solo que ele tem. É um solo muito arenoso? É o tipo 1. É um solo intermediário? É o solo tipo 2. É um solo mais argiloso? Tem mais argila, mais de 35%? Aí é o tipo 3. Uma outra característica que a gente vê é a variedade. Que tipo de variedade? É uma variedade mais precoce, é uma variedade mais intermediária ou tardia. Mandioca a gente não tem tanto, nós temos, mas não é tanto como o milho, por exemplo. E ali, baseado nas precipitações, onde nós temos uma série histórica de no mínimo 15 anos, de 15 a 50 anos, nós temos as melhores datas dele não ter tanto prejuízo. Então, nós começamos de 20%. Ou seja, em 10 anos ele teria a probabilidade de perder 2 safras. Tem 30%, 3 safras, ou 40%, 6 safras, 6 safras. Né, de prejuízo. Então, isso é uma vantagem muito grande para o produtor, sabe? E isso aí, por que foi feito? Isso o Ministério da Agricultura, que coordena isso a nível de todo o território nacional, ele publicava, baseado nesses estudos da nossa equipe, mais de 100, eu falo nossa equipe porque eu também integro essa equipe, não sozinho, mas tem outros aqui em Alagoas. Nós temos, aí saía no Diário Oficial, quase um jornalzinho. Então, os técnicos da Embrapa, percebendo isso, conseguiram transformar isso nesse aplicativo, que é fundamental para ter um norte. Não é uma garantia de sucesso, mas é uma garantia, uma segurança a mais. Então, no início de abril, começo de maio, é o plantio da mandioca. Se for mandioca, a nossa macaxeira, ela vai estar entre 8 e 10 meses, pronta, apta para ser colhida e comercializada. Aí vem uma outra questão. Se a macaxeira está num terreno fértil, se não teve problema de pragas, nós tivemos controle de ervas daninhas, ou de controle de mato, aí sim, ela pode, com 10 meses, estar numa espessura muito grande, que a dona de casa não gosta. Porque ela demora mais a cozinhar, é difícil mais de descascar. Então, tem um padrão apropriado que toda dona de casa conhece. Quando ela vê, você pode chegar no supermercado, as macaxeiras mais finas um pouco saem primeiro do que as mais grossas. Isso ela passou do tempo de ser colhida. E, possivelmente, ela vai demorar mais tempo para ser cozida. Eu gosto mais das grossas e divido, aí eu corto ela no você meio corta e no divido. meio, né? E outra coisa, para você conservar a mandioca, ela não tem uma vida longa de prateleira, que nós chamamos. Então, quando colhe, que você corta, se você não deixar, por exemplo, dentro da geladeira, dentro de um recipiente com água, ela começa a ficar azulada. Então, essas são as desvantagens. Agora, a mandioca nossa para farinha, aí se você deixar, é um período aí de no mínimo 12 meses, até no máximo 18 meses. Então, qual é a melhor para a indústria? Quando começa, o plantio é igual, início da chuva. E para a colheita, finalzinho do nosso inverno, até janeiro, fevereiro no máximo, que elas estão aí com 16, 18, com muito teor de amido e já engrossados. Certo. Aí eu te pergunto, né? Olha, o porquê do preço da macaxeira tá tão baixo, mesmo, né, por causa da baixa do amido, e que ela serve para tanta coisa, né? Ela não é só para uma, mas você vê, ela serve para fazer a farinha, ela serve para fazer o beiju, ela tem todo um trabalho da indústria também, né? E o consumo humano, e também até o animal consome, né? Tanto as manivas quanto as folhas, né? Lógico, dando aquele tempo para poder o veneno saia, né, ser dado. E por que, né, esse preço oscila tanto? Mesmo pela queda do valor do amido? Olha, o inhame já é um outro
sistema de plantio, de cultivo. Você pode até comparar com o inhame, né? Com o inhame. O quilo está R$14, a Pois macaxeira é. você está por 2 e pouco, 3, às vezes até um pouquinho 4. E compensa, viu? Plantando mandioca. Porque o sistema de produção não é tão caro, da macaxeira ou da mandioca. Com talvez aí R$4.000, você consegue produzir em 1 hectare, em 3 tarefas, ouvintes. Quem já é mais acostumado com 1 hectare são 3 tarefas. 3,3 tarefas. Né? Agora, o inhame começa que as sementes, que a gente chama de sementes, que são as túberas sementes, são uns inhames menorzinhos, mesmo se fazendo um sistema que a gente chama de capação, capa ali, desmama a bichinha quando ela ainda está novinha, ela é caro. Isso aí é muito caro. É o preço básico de uma saca de milho, de semente, não de grão, que vale 70, mas de semente, que é 200, 300. Eu não estou muito atualizado nesse setor do inhame, mas só para dar um exemplo. E o cultivo também. Enquanto a mandioca você pode, ou mandioca ou macaxeira, plantar em canteiro ou em sulco, em linho, que é o mesmo, nós já tivemos experiência aqui mesmo, com trabalho científico, a diferença é mínima. O inhame não, ele tem que estar com um terreno melhor preparado. Ele mais arenoso? Mais arenoso. Você tem que fazer já as covas mais profundas, porque senão ele encontrando o impedimento, ele não é igual a macaxeira, que cresce mais na horizontal. O inhame já cresce na vertical. E aí, se ele encontrar qualquer impedimento, ele deforma. Aí o mercado também não gosta muito desses deformados, né? Tem problemas de fitossanitários muito mais sérios do que da mandioca. Então, tudo isso daí leva ao encarecimento. E a lei da oferta e procura. Nós temos algumas regiões aqui, produtoras de inhame, a exemplo de Viçosa, a exemplo de Champreta, né? Mais para frente também, até quase chegando em Palmeira dos Índios, nós temos os plantios. E mandioca nós temos em quase todo o estado. Né? E nessas áreas de assentamentos mais tradicionais, principalmente do nosso litoral norte, o plantio de macaxeira é muito maior do que o inhame. Então, ele alcança um preço significativamente maior em virtude desses aspectos. Antônio, eu peço uma pausa em nossa conversa, porque a gente vem para o nosso intervalo e aí, ao retornar, eu já vou lançar essa pergunta aqui, né? A produção de macaxeira por tonelada, por hectare, é a mesma do inhame, ou a produção do inhame ela é menor ou é maior? Então você me responde quando a gente retornar do nosso intervalo comercial. AgroAlagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A gente retorna daqui a pouquinho. É o AgroAlagoas aqui na sua rádio CBN em 104,5 e também você pode assistir, isso mesmo, tem imagem para você assistir com a gente pelo YouTube. E o YouTube é @AgroAlagoas. Pelo Instagram, agro_Alagoas Marcos Vasconcelos. Siga a gente no YouTube e também no Instagram, tá certo? E para você assistir, para você de novo ouvir a programação, você também pode acessar o cbnmaceió.com.br. Retornando à conversa, lembrando que o AgroAlagoas tem o oferecimento do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Eu estou conversando aqui com o pesquisador da Embrapa, o Antônio Santiago, ele que é especialista, né, na parte da cultura da mandioca, da macaxeira, aqui ele que pertence à Embrapa Tabuleiros Costeiros, que tem sede em Aracaju, né? E como ele está aqui, como atende a todo o Brasil, como também tem produção de muita mandioca aqui, o Antônio está aqui trabalhando na parte de Alagoas pela Embrapa Tabuleiros Costeiros. Antes do intervalo eu lancei a pergunta, né?
A produção de mandioca é a mesma por hectare que a produção de inhame ou uma produção menor, já que o preço é tão diferente, né? Enquanto a gente paga por 1 quilo de mandioca de macaxeira R$2, R$3, R$4, depende, às vezes está mais caro, está mais barato, aí o inhame já tem mais de ano, que é 14, 15, 18, 20, né? O cará que está mais um pouquinho mais abaixo, né? Aí eu pergunto para você, Antônio, né, pela sua experiência, pelo seu conhecimento na área da... Eu sei que a cultura do inhame não é a sua experiência, mas, né, comparando macaxeira por tonelada, é a mesma produção que o inhame ou a macaxeira é maior ou o inhame é maior? Olha, se a gente for olhar a produtividade média do estado de Alagoas, onde nossa produtividade de mandioca varia aí entre 13 e 15 toneladas, isso, 13, 15 por hectare. Por hectare. E hoje está pagando R$500 por uma tonelada. Por uma tonelada. De mandioca para a indústria. De macaxeira é mais caro. É mais caro. Mais caro. Macaxeira é mais caro. Macaxeira, uma tonelada deve estar na faixa aí de, no mínimo, 12 mil. Tá? A produtividade média do estado, então, é de 13 a 15 toneladas. Do inhame, ela é maior, sem dúvida nenhuma. Ela vai aí de 22 a 25 toneladas por hectare. Embora que aí toda a sua manutenção, todo o seu cuidado, o seu manejo é muito maior. É muito maior. Agora, o produtor que tem sua lavoura, sua roça de macaxeira, quando é irrigado, ela consegue tranquilamente chegar a 28 toneladas por hectare. Tá? Agora, dessas 28 toneladas, ele reduz um pouco por conta do padrão. O que não está no padrão é descartável. Quando ele é um médio a grande produtor, ele já tem os processadores de mandioca, que trabalham com bolinhos de macaxeira, as coxinhas de macaxeira, feita não de farinha de trigo, mas de macaxeira. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho muito mais saborosa do que as tradicionais. Eu ainda não comi ainda não. Não comeu ainda? Ainda não da comi. próxima vez que você me convidar, eu vou trazer um pratinho com algumas guloseimas de macaxeira. De macaxeira. Nós temos empresas aqui já no estado que produzem isso aí, né? Tibites, tem... Eu não vou citar os outros não, porque eu posso esquecer, mas nós temos pelo menos 3 empresas aqui. Então a gente encontra rápido no supermercado. Encontra rápido no supermercado. Tá? Então diminui essa produtividade, mas em termos de campo, se bem conduzida, as duas têm mais ou menos a mesma equivalência, a mesma produtividade. No estado, né, a gente tem grandes produtores, tem gente que só vive só plantando macaxeira ou ele diversifica a cultura? Tem um grande produtor, tem mais de um grande produtor aqui que, olha, ele se vive só da macaxeira, como tinha gente que plantava só cana-de-açúcar e vivia só da cana-de-açúcar. Não. Coincidentemente, os 2 maiores que eu conheço, eles também são fornecedores. Um é fornecedor de cana e o outro é produtor também de frutas, principalmente mamão e banana. Um é no município de São Miguel dos Campos e o outro no município de Coruripe. Felizmente, eles não cultivam somente uma atividade. Eu sou favorável à diversificação. Principalmente para os pequenos. Agora, a maioria dos pequenos, eles diversificam também. Tá? O maior plantio que nós temos aqui, a maior fazenda, tem aí na faixa aí já de uns quase 270 tarefas de macaxeira. Agora, toda irrigada, que utiliza técnicas modernas, né? Desde o controle do mato, já baseado em trabalhos que nós conduzimos, nós fizemos. Quando eu falo nós, não sou só eu, é minha equipe, eu tenho uma equipe. É a equipe da Embrapa. A equipe da Embrapa e parceiros, como a Emater, Alagoas, eu tenho um parceiro, uma pessoa que trabalha comigo em todo o desenvolvimento de tecnologia, como principalmente de 2 prefeituras. A de Arapiraca, através da Secretaria Municipal, e de Teotônio Vilela, que me dão todo um suporte, inclusive de técnicos que me acompanham, que fazem.
que é meio complicado eu estar em todos os lugares. Basta eu ter um ataque de mandarová, que é a principal praga da mandioca. Se eu não tenho conhecimento, em uma semana eu perco o experimento. E isso aí vai me atrapalhar muito, porque qualquer resultado de pesquisa, eu preciso, no mínimo, 3 anos. Então, a gente só consegue com parceria. Então, esse tratamento de mato, porque eu sempre digo o seguinte, qual é o ideal controle de mato? É o manual. A velha enxada. A velha enxada. Esse é o melhor. É mais eficiente, melhor para o meio ambiente, melhor para o homem. Mas, quando você já tem uma área razoável, é quase impossível você conseguir mão de obra para fazer isso, e o agricultor familiar não consegue. E olha, eu quando estava na escola agrícola, a gente tinha aula da parte de mandioca, e era justamente para fazer essa limpeza. Essa limpeza aí que é difícil. Então, já que existem tecnologias, nós temos que usar. Agora, com disciplina, seguindo o receituário, seguindo a bula. Então, nós temos aí meios de você, em vez de fazer 7 capinas, você reduzir aí para 3 capinas no máximo. Então, esse pacote, assim mesmo, assim como identificação de novos materiais, né? Ano passado, nós introduzimos um trabalho em parceria com Mandioca e Fruticultura, que os melhoristas são de lá. Nós recebemos 43 materiais de mandioca, tipos de mandioca diferentes, e colocamos em competição com as 2 mais plantadas no nosso agreste, que é a Caravelo e a Pretinha. E, para nossa surpresa, em um ano, em uma área pequena, pelo menos 10 materiais foram mais produtivos que o da região. Agora, nós temos que ver em mais anos e ver a questão de amido, ver a questão do hábito de crescimento, e não é fácil desbancar a caravela, que em alguns municípios chamam de sergipana. Ela é muito boa. Dá preferência, né? Dá preferência. Aí eu te pergunto, você mencionou em pesquisa, né? Olha, mais de um ano, são 3 anos, vocês estão fazendo aí, estão desenvolvendo alguma pesquisa aqui em Alagoas com relação à mandioca? Estamos, nós temos no nosso portfólio, e contamos aí também com o apoio da nossa FAPEAL, né? Através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Em mandioca, nós temos trabalhos de introdução e avaliação de novos materiais de mandioca de mesa, mandioca tipo indústria. Nós estamos estudando também a questão de novas moléculas para controle de mato. E um trabalho aí que nós fizemos no primeiro ano, e nós estamos buscando fontes agora alternativas de financiamento, que são os bioinsumos, que todo mundo agora fala nessa questão dos bioinsumos, né? Então, nós temos algumas bactérias que conferem alguma tolerância ao déficit hídrico. Nós temos um outro produto, esse é da Embrapa, do Itamar Melo, que para nossa satisfação, é um alagoano de Pão de Açúcar, que trabalha na nossa Embrapa Meio Ambiente, essa vantagem da Embrapa, né? Eu recebo esse produto, já está sendo vendido, para a gente ver como que essas bactérias também, quando aplicadas na mandioca, porque são aplicadas principalmente em culturas mais rentáveis, como milho, soja, mas estou vendo isso aí. Foi criado também um protetor solar, um produto abaixo de cálcio também, que confere uma certa tolerância a altas temperaturas. As folhas não perdem tanta água e aí conseguem realizar a fotossíntese. O Bioma Foz, nós temos uma colega também que recebeu uma comenda agora, em termos mundial, de uma bactéria que consegue fixar o fósforo que tem no solo. Isso era mais para solos do Cerrado, mas nós estamos testando aqui também. Então, essa é uma vertente que eu quero no próximo ano desenvolver com mais propriedade. Isso já diminui, inclusive, o investimento na parte de adubo. De adubo, justamente isso. O preço lá em cima. O preço lá em cima, melhora a questão do meio ambiente também, né? Dependendo do manejo que você faz desse adubo, você causa problemas de desbalanço. Então, é nessa vertente.
E o carro-chefe mesmo, e temos o outro desse zoneamento que nós já falamos aí, e tem uma outra ferramenta que você falou bem no início, a questão de uma rede de multiplicação. Então, eu já tive alguns anos, eu estou aqui no estado desde 79, então já se passaram 46 anos, e nós já identificamos... Já é um alagoano. Eu sou um alagoano. Na verdade, você nasceu onde? Você é de onde? Eu sou do Pará. Do Pará. Eu sou do Pará, sou paraense, minha mãe paraense. Meu pai era militar, meu pai era goiano, mas foi para Belém e conheceu minha mãe. Eles casaram e eu sou paraense. Mas vim para cá, foi meu primeiro e único emprego como agrônomo. Né? Eu vim para cá e fui muito bem tratado. E foi ficando, foi ficando. Meus filhos, minha esposa, minha família toda é daqui do estado. Esse programa da Reniva, que é o grande problema de quem produz, é justamente conseguir as manivas de qualidade. Né? Às vezes, a olho nu, a gente olha, tem uma boa qualidade, eu pego no vizinho ali que tem uma produção boa, mas às vezes essa maniva está contaminada. Um fungo ou uma doença, e aí eu trago essa doença, esse fungo para a minha plantação. Né? Como foi que surgiu essa ideia desse projeto e como é que está hoje o Reniva aqui em Alagoas? Bom, surgiu da necessidade justamente dessa que você está falando. O produtor muitas vezes não tinha um material adequado para multiplicar, que é a nossa semente. Apesar que a mandioca não é propagada por semente, e sim pela maniva, pela estaca, mas nós tínhamos essa necessidade. Na seca de 13, 14, 15, praticamente ninguém tinha maniva para ceder. O que você falou é perfeito. Eu passava, via meu vizinho tinha um plantio de mandioca, não interessa se mesa ou indústria, eu falava, bom, me empresta aqui Marco, me dê umas manivas aqui, meia tarefa, né? Aí você cedia. Hoje não cede mais. Na época que começou o Reniva, não cedia porque não tinha. E hoje, porque a maniva também está sendo utilizada na alimentação animal. Está sendo um comércio também importante. Você pega aquela parte aérea toda, passa na forrageira, ensaca, e nessa época, agora nem tanto, mas começa setembro, você tem pontos de venda já na nossa bacia leiteira. Tanto Major Isidoro, como Batalha, Jaramataia, aquela região ali toda consome a parte aérea da mandioca. Então, hoje não existe mais muito isso de você entrar no vizinho e pegar a maniva. E ela é nutritiva ou é só um volumoso para encher o bucho do animal? A maniva em si só enche o bucho, só para enganar. Com palma dá uma aliviada. Uma aliviada. Agora, as folhas são ricas, e rica em proteína. Ela tem, dependendo da variedade, em torno de 18% de proteína. Mais rica do que o quê? Farelo de soja, mais rica do que a alfafa. Então, é um produto importantíssimo na dieta alimentar. E eu posso fazer silagem dela? Você pode fazer silagem dela, sem dúvida. Respeitado aquilo que você falou desde o comecinho. Vamos cortar, triturar, passar um tempinho para dar para os animais, que não tem problema da intoxicação. Tem intoxicação se o produtor pegar a mandioca ou a folha da mandioca e dar diretamente para o animal, porque ela tem muito ácido cianídrico e isso entra na corrente sanguínea dos animais e leva à morte. Isso até para a gente também é ruim, né? Também para a gente. Tem casos de envenenamento de crianças. Por que eu falo criança? Porque você tem que comer X quantidade por peso vivo da gente. Então, uma criança você precisa consumir muito menos. Já tem casos em jornais, inclusive aqui no estado, que criança veio a óbito porque que chama mandioca braba. Que é a mandioca braba, que é a indústria, a mandioca nossa para a indústria. Né? Não era macaxeira. Mas a mãe, com fome, depois foi o relato, ela passou num plantio, ela pensou que era macaxeira. E era mandioca. E ela deu e a criança veio a óbito. Né? Então, mas os animais, e eles vão acostumando também com aquilo.
Sabe? Então tem esse processo e é um mercado garantido. E aí começa a surgir. Nós temos que ver. E um outro é uma questão de acelerar. Eu te falei há pouco, com os seus ouvintes, que nós introduzimos 40 e poucas variedades, que 10 estão boas. Se alguma... Isso está tudo pelo Reniva ou não? Não. Eles entram no Reniva a partir do próximo ano. Porque se confirmar em 2, 3 anos a superioridade, eu vou ter uma ferramenta, que é o Reniva, de multiplicação rápida, para multiplicar esses materiais e não falar para o produtor, troque, substitua agora, teste. Vamos fazer pequeno, vamos escolher umas 4, 5 produtores padrão, referência, a gente fornece Maniva para ele ver, ó, ele é o maior experimentador, pesquisador, essa é melhor do que a minha, essa não é. É porque tem aquela, eu gosto mais, como você mencionou, da Sergipana, olha, a Sergipe eu não quero trocar não, mas a produção dessa outra é maior, não, mas me deixe com a... Me deixa, então... e você tem que respeitar. E o que vai determinar isso aí é a indústria. Se ela tiver um maior teor de amido, o cara fala, eu quero. E outra, será que ela produz tão bem com 12 meses, 14, 16 meses, ou é tudo igual? Que a caravela, com 14 meses diante, ela é melhor. Já tem uma outra que é mais produtiva, mas com 14 meses ela não é tão boa, que ela começa a apodrecer. Então tem uma série de observações que nós temos que fazer. E aí nós estamos numa... Né, como é que esse projeto está aqui? Nós estamos com um recurso já garantido, nós já contratamos já a compra dos telados para a gente começar e estamos fechando uma parceria com a Uneal para a gente instalar vou chamar de viveiro, essa estufa, no polo agroalimentar de Arapiraca. Então vai ser lá em Arapiraca? Vai ser em Arapiraca. Lá da Uneal. Nós pensamos... Mas é uma área suficiente que dê para fazer todo esse plantio? É porque você vai multiplicar. Então são mudas pequenas que a gente tem condições, numa área pequena aí de 80 metros quadrados, uma multiplicação muito grande, sabe? E já levando depois, ela climatiza e depois nós levamos. Então vocês vão fornecer já a muda pronta ou vão fornecer a maniva para ser plantada? A muda pronta. A muda pronta. A muda pronta. Isso aí vai depender muito de quem se habilita. Se é um produtor com menor capacidade de endividamento, nós devemos dar já as manivas. Se já for um campo que tem uma outra visão, já podemos dar as mudas, ele tem condições de multiplicar. Hoje já existe esse comércio, são os chamados maniveiros, pessoas, produtores que se qualificam. Então, tem gente que vive só disso, já para fazer as manivas. Não aqui no estado de Alagoas, mas na Bahia nós já temos gente, já visitei essas pessoas. E final, acho que a última semana de agosto, nós já temos um seminário onde nós já vamos começar a instruir, a orientar, a capacitar o pessoal da assistência técnica. É isso que eu perguntar. Vocês já selecionaram essas pessoas que irão receber essas mudas ou ainda está à procura, não, o melhor local? Ainda estamos identificando. Quem vai nos ajudar muito é o pessoal da extensão rural, queira da Emater, queira do Senar. Então é por isso, por causa desse, vai acontecer esse seminário, então? Esse seminário, essa capacitação. Nós vamos dar uma geral do setor, né? Tanto a questão de produção, a questão de doença, a questão de pragas e as técnicas de multiplicação rápida. Tá? Pra você ter uma ideia, o que nós vamos precisar produzir para 100 hectares, a gente precisaria ter aí pelo menos 20 hectares. E nessa pequena áreazinha lá, de 80 metros quadrados, em um ano a gente consegue distribuir material para eles. Para os 100 hectares. Por 100 hectares. Tá. E com certeza daqui a um ano, quem plantou já vai ter maniva até para distribuir. Já tem, né? Distribuir, comercializar, mas isso vai ser feito a 4 mãos, nós vamos definir, vamos discutir com a sociedade, através da nossa Câmara Setorial da Mandioca, com os órgãos,
com as pessoas que estão no dia a dia também. É isso, vocês vão discutir, olha, se eu sou um produtor, eu peguei uma X quantidade de mudas, olha, você me devolve X, né, e vende o restante. Vai ser feito esse o acordo? No começo, sim. Depois, a pessoa vai bancar o investimento dele lá, que ele vai ter que irrigar tudo, e ele não é do governo, aí ele vai vender esse material. E não exclusivamente aqui para o estado de Alagoas. E vai mostrar que aquela muda, né, aquela variedade que foi plantada ali, ele teve uma quantidade maior do que a que é mais comum ser plantada aqui no estado. E nós chamamos de limpeza viral. Ali também nós temos certeza, quando a gente tem nosso banco, que nós vamos tirar esses materiais, que são materiais isentos, nós fazemos testes, a turma da fitossanidade, da fitopatologia, fazemos testes para ter uma certa garantia que não vai nenhum problema de doenças viróticas que se transmitem por doença ou de bactéria, exemplo da bacteriose. As variedades que a gente tem aqui, elas são muito suscetíveis à doença? Quem planta sempre encontra alguma doença para ter problemas e, olha, acabou com a metade da minha plantação, ou 20%, ou 30%? Em termos de doença, nós temos várias doenças foliares, mas não causam tanto problema. Prejuízo é no máximo 10%. Um problema que afeta nosso estado muito, algumas regiões, é a podridão radicular, que são de 2 tipos, mas isso aí pode diminuir, mas ela não vai eliminar. Por isso que eu também, quando nós estamos avaliando isso aí, eu estou vendo já se algumas apresentam podridões. E depois nós vamos testar em condições mais propícias, que são terrenos mais sujeitos a encharcamento, né? Uma plantação que não é tão adubada. Então, tudo isso leva a um aumento dessas podridões radiculares. Antônio, o nosso tempo já está no finalzinho, né? No instante passa, quando a conversa rende. Você quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa, ou a gente pode deixar até mais para frente, né? Outra conversa aí com relação à cultura, quando tiver um dia de campo aí, a gente mostrar como é que é essa plantação, né? A mandioca, para quem nunca teve esse contato, sabe como é, só vê a macaxeira no supermercado ou na gôndola, né? E aí conhecer realmente como é que é plantada. Só frisando que ao tempo que eu coloco a mim e a toda a nossa equipe da Embrapa aqui no estado de Alagoas para conversar, esse papo agradável aqui com vocês nessa manhã, mas também falar a cultura da mandioca é importantíssima, não só para produzir a nossa farinha, né, mas a nossa tapioca, a nossa goma, o nosso bolo. Eu tenho um amigo que aposentou da Embrapa, hoje ele tem um blog, e ele fala que a mandioca, o milho é o rei, né? Nas festas juninas. E a mandioca, nossa mandioca, é a rainha. Então, a cultura é importantíssima para o nosso estado. Ela encontra-se em quase todos os nossos 102 municípios. E o agricultor familiar depende muito dessa cultura para ter o dinheirinho no final do mês para a sua feira. Com certeza, né? Olha, o que os índios sabem fazer com a mandioca, passaram para a gente toda, né, essa parte cultural da culinária em si. Eu gosto muito do grude, né? Aquele grudezinho com café é bom demais. Pé né? de moleque. O pé de moleque, o beiju. O beiju não é muito não, mas para mim o grudezinho, então eu me acabo com o grudezinho. Ok, Antônio, muito obrigado por sua participação, tá? E agradecendo aí de coração por você ter disponibilizado o tempo, né? Você que trabalha aí, inclusive quando eu liguei para você, tô na Bahia, né? Eu disse, caramba, o que é que você foi fazer aí, Santiago? Vendo coisa da mandioca aqui na Bahia. Então tá bom, vamos marcar para depois, né? E você tá aí disponibilizando seu tempo, então agradecendo, tá? O Antônio Santiago, ele que é da Embrapa Tabuleiros Costeiros, trabalhando aí, né, com grandes culturas aqui em Alagoas. É o quê? Mandioca, soja, o zoneamento. Né? Então tá bom, mais à frente a gente conversa com relação à chegada da soja aqui no estado de Alagoas. E o Agro Alagoas vai chegando ao seu final, tá certo? Agradecendo aí a todos e lembrando que tem o oferecimento do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro, e a gente retorna no próximo fim de semana. Tenham todos um bom dia e até lá. Tchau, tchau.